Deixa para lá. Irmãos, a nossa conversa hoje vai ser sobre o livro de Mateus, lá no capítulo 26. Se você está com a tua Bíblia aí, eu queria que você já pegasse, fosse adiantando. Abre lá no versículo 36 em diante, os meninos vão projetar também. E a palavra de Deus lá, em Mateus 26, 36, diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui enquanto... Som? Acho que agora está os dois. Então fica com esse, eu fico com o outro. Vamos lá do começo então, vai. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiu manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente essas mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Após a celebração da ceia, Jesus leva os seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani. E o tema da nossa meditação hoje é as lições do Getsêmani. E o jardim do Getsêmani estava situado próximo ao Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Segundo o Evangelho de João, esse lugar era conhecido pelos discípulos, pois Jesus esteve com eles várias vezes naquele lugar. Então não era um lugar novo. Jesus não estava apresentando para eles um lugar novo. Ele foi a um lugar que já era conhecido deles, com um propósito. E a palavra Getsêmani significa prensa de azeite. Para quem não sabia, o nome que acaba sendo apropriado para esse momento, pois Jesus estava para ser prensado quando fosse preso. Mateus 26 relata Jesus começando a se entristecer, a se angustiar. Fala que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Jesus solicita a companhia dos seus amigos, dos seus discípulos. Alguns detalhes dos textos dos outros evangelhos mostram também que Jesus estava tomado de pavor e angústia, lá em Marcos 14:33. Também que Jesus estava em agonia, em Lucas 22:44. O suor de Jesus tornou-se como sangue, tamanha era a sua agonia. Também está lá em Lucas 22:44. Alguns médicos chamam essa situação de hemoidroses ou de hematidroses, de alguém transpirar sangue. Isso acontece em pacientes que experimentaram extremo estresse ou choque nos sistemas nervosos. Pode ser, pode acontecer sim. Os comentaristas afirmam que Jesus de fato não suou sangue, mas a Bíblia, que é a nossa referência, ela não descarta a ideia de que Jesus tenha literalmente suado sangue. Diante dessa passagem, eu separei aqui 3 lições para a gente compartilhar. Primeira lição: Jesus passou por sofrimento e solidão. O sofrimento acaba se tornando uma marca na vida de Jesus. Berkhoff, um teólogo holandês, nascido na cidade de Drenthe, diz o seguinte: foi uma vida de servo, a do Senhor dos Exércitos.
a vida do único ser humano sem pecado, na companhia diária de pecadores, e a vida do santo num mundo amaldiçoado pelo pecado. O caminho da obediência foi para ele, ao mesmo tempo, um caminho de sofrimento. Ele sofreu com repetidas investidas de Satanás, com o ódio e a incredulidade do seu povo e com a perseguição dos seus inimigos. O sofrimento de Jesus não para aqui no Getsêmani, porque ele vai ser levado até um ponto máximo da sua aprovação quando ele chega na cruz. A prova maior do amor de Jesus por mim e por você acontece naquela cruz. Jesus sequer teve a preocupação de se esconder. Será que eu e você, se nós soubéssemos que a gente ia ser preso, o que a gente faria? Irmãos? Arrumar um lugar para eu me esconder, sim ou não? Jesus vai para um lugar público, onde as pessoas iam reconhecer ele. Assim também Deus faz com a gente. Nós somos chamados por Deus para aceitar a sua graça. Mas a graça não exclui sofrimentos. Tem muita gente que está enganada com o Evangelho. Tem muito crente afirmando o seguinte: agora que Jesus está na minha vida, adeus sofrimento e dor, vai ser só flores. Agora que eu tenho Jesus na minha vida, vou ter tudo do bom e do melhor. Eu só vou comer o melhor dessa terra. Aliás, eu não me ofereço coisas ruins, viu, Genivaldo? Só quero as coisas boas agora, porque eu estou com Jesus. Na minha igreja, nós recebemos bênçãos, prosperidade, curas e milagres. Lá só acontece coisa boa na minha igreja. As pessoas não têm problema lá. Aliás, milagres que muitas vezes têm dia e hora para acontecer. Basta que você participe da campanha tal, na hora tal, com o grande pregador tal. Não está assim na internet? Não percam essa noite, noite de milagres. Não é assim? O pastor fulano de tal vai abrir o céu hoje. Você não pode perder. A gente tem visto isso ou não tem? Não fala assim, Jesus vai estar naquele lugar. E onde Jesus está, os milagres acontecem. Não. É o fulano de tal que é bom demais. Com ele as coisas acontecem. Sofrimento é consequência, resultado do pecado, como falta de fé e castigo divino. Quem está passando por provação é porque pecou em alguma coisa. Você viu aquele irmão está doente. Ah, tem pecado na vida dele, certeza. Fez alguma coisa que desagradou a Deus. Deus está punindo. E muitas vezes essas frases saem da boca de quem? Minha e sua. A promessa não é de isenção de lutas, mas a garantia de vitórias. Na minha e na sua vida vai acontecer dificuldades, nós vamos enfrentar dificuldades. A promessa do Evangelho é que nós vamos sair vitoriosos. E a maior vitória do crente não está nesse mundo. Vocês sabiam disso? Veja a vida de Jesus como seu exemplo, em Hebreus 12, 2. Eles vão projetar para nós ali. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. A proposta não é que a gente não passe por dificuldades, mas é que a gente olhe para o modelo de Jesus. Ele passou por todo o sofrimento, por toda a dor, mas ele está no lugar de honra hoje. Um lugar que Deus tem preparado para mim e para você também. É nesse sentido que nós encontramos razão nas palavras do profeta Isaías sobre Jesus, lá em Isaías 53, 3. Que diz assim: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Na história da igreja sempre foi assim. Os momentos mais férteis da história do cristianismo nunca foi os de grande prosperidade econômica, de crescimento quantitativo, pelo contrário.
foram nos períodos de luta, de sofrimento, de perseguição, que a igreja avançou. Que as pessoas sentiram o fortalecimento do Espírito e o avanço do reino. Quando a Bíblia diz que quando nós estamos fracos é que nós estamos fortes, é sobre isso, irmãos. Quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, o nosso coração fica mais sensível à voz de Deus. Você já percebeu isso? Quando tudo está bem, quando tudo é celebração, né? Quando o churrasco tem picanha, aquela que o Lula mandou, a gente fica bem. Agora, quando as lutas vêm, que a gente se sente pequeno, que a gente sente que precisa de socorro, é nesses momentos que a gente se apega com Deus. A igreja sempre avança em meio às lutas. Além da agonia, da tristeza, da angústia, Jesus se sentiu sozinho. Imagina, ele sabia tudo o que ia acontecer, chama os seus amigos. Amigos, vamos ali orar comigo? Ele se afasta por segundos, quando ele volta, os amigos estão fazendo o quê? Dormindo. Ele chama os amigos, acorda aí, vamos orar junto comigo aqui. Volta a orar, o que acontece? Os amigos dormem de novo. E ele acorda os amigos mais uma vez. E vai orar pela terceira vez. E quando ele volta, o que acontece? Agora sim, né, pastor? Eles estão dormindo de novo. Nem mesmo aqueles mais chegados, porque esses três aqui, era Pedro, Tiago e João. Das nossas piadinhas. Né? Quem que veio no GC hoje? Pedro, Tiago e João. Não é assim? Quem que ajudou aqui na decoração da igreja? Pedro, Tiago e João. Eram esses três aí que estavam com Jesus e que estavam dormindo. Jesus está angustiado, sofrendo dores, agonizando. Sua alma estava triste até a morte. E não só isso. Depois, um dos seus o trai. Lembra? O outro o nega 3 vezes. Nós vimos semana passada. E os outros fazem o quê? Fogem. Bom esses amigos de Jesus, né, irmãos? O que vocês acham? Quer para vocês? Tem um ditado que diz assim: quem tem amigos como esse não precisa de inimigo. Será que foi baseado nesse texto, irmãos? A verdade da solidão, podemos adicionar uma outra verdade. As pessoas nos decepcionam. E eu queria que você falasse para o seu irmão aí. As pessoas nos decepcionam. Nós temos uma tendência, eu e você, nós temos uma tendência natural a pensar assim: os meus amigos sempre vão me ajudar. Os meus amigos sempre vão me entender. Os amigos sempre vão estar comigo. Os meus amigos vão sofrer comigo quando eu passar por momentos de sofrimento. Os meus amigos nunca vão me abandonar. E muitas vezes a gente precisa tirar a nossa confiança das pessoas para que a gente possa confiar em Deus. Eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa ter amigo, a gente precisa sim. Tá certo? Mas o nosso melhor amigo continua sendo quem? Jesus. Precisa ficar claro para nós, infelizmente, as pessoas vão nos decepcionar. Quando a gente se sente sozinho, tem um propósito de Deus com isso, que a gente confie na sua bondosa graça. O Senhor não nos abandona. É o que diz lá em Isaías 49:15. Não sei se você lembra desse texto, mas o texto diz assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Uma afirmação de Deus para o meu e para o seu coração. Mas Jesus estava no Getsemane, aguardando o momento de maior dor e sofrimento da sua vida. Sentindo-se como morrendo e não pôde contar com seus amigos. E vai ser sempre assim. Os problemas chegam e haverão momentos em que a nossa única companhia vai ser o Espírito Santo. Já passou por isso? Eu tenho amigo, pastor, eu também tenho. Eu tenho muitos amigos, eu também tenho. Mas teve momentos que a gente se sentiu sozinho.
Teve um momento que a gente precisou de quem? Do colo de Jesus. Segunda lição, Jesus demonstra profundo desejo de fazer a vontade do Pai. Ele revela nesse texto toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, mas que ele queria que a vontade de Deus se cumprisse. O texto de Marcos 14:36 nos mostra como Jesus se comportou, aquilo que estava no coração dele. E o texto diz assim: e clamou, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. O cálice referido por Jesus, aqui nesse texto, é toda a carga de sofrimentos que ele ia ter que suportar até a crucificação. Ele tinha ciência, total ciência, de tudo que ele ia passar daqui para frente. É mais ou menos assim. Você vai fazer um exame de sangue e você tem medo de agulha. Aqui ninguém tem, né, irmãos? Ninguém tem medo de agulha aqui. Isso não existe aqui. Mas chegou lá, você sentou na cadeira e a mulher colocou uma borrachinha no seu braço. Dali para frente vai ser só sofrimento, sim ou não? Hã? Ela vai querer tirar 35 vidrinhos do seu sangue, não é? Você vai sair dali até mais magro. Não tem mais o que fazer. É o sentimento que estava no coração de Jesus. Daquele momento para diante, ia ser só humilhação, sofrimento e dor. O Evangelho de João 12:27 diz assim: agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar, Pai, salva-me dessa hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Ele fez oração, irmãos. É a parte humana de Jesus falando com Deus. Mas ele tinha total ciência do que estava por vir. Obviamente, esse pedido de Jesus não é contraditório à sua missão. A gente percebe que logo após ele pedir, afaste de mim esse cálice, ele diz o quê? Contudo, seja feita a sua vontade. Ele mostra um profundo desejo de fazer a vontade do Pai. E Jesus mostra esse desejo todos os dias da sua vida e do seu ministério. Eu encontrei alguns textos que corroboram com isso. Mateus 6:10, lá onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina como a gente deve orar. E a oração dele é assim: venha o teu reino, faça-se a sua, assim na terra como no céu. Ele também demonstrou que a vontade do Pai era algo importante para ele, algo básico, algo essencial. E está lá em João 4:34, que diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele esclarece a sua missão, lá em João 5:30, onde ele diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. E depois João 6:38 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Diante dos nossos sonhos, dos nossos desejos, nós temos perguntado qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Você tem parado e perguntado: Senhor, o que o Senhor deseja fazer nessa situação aqui? Ontem eu estava fazendo um discipulado e eu comentei com a pessoa a respeito disso. Nós oramos, pedimos que Deus dê uma direção para a nossa vida, para os momentos que nós estamos vivendo, e muitas vezes nós não queremos ouvir. Nós queremos a resposta de Deus no formato que a gente quer. Só que Deus não está condicionado ao meu desejo, nem ao seu. Deus é soberano. Ele atende os nossos pedidos? Atende. Da maneira que a gente quer? Nem sempre. Numa sociedade egoísta, há em nosso coração o profundo desejo de fazer a vontade de Deus? Você tem feito mais o que você quer ou o que Deus espera? Mesmo que isso implique em que tenhamos que
enfrentar sofrimentos, rejeição, ser chamado de louco, de fanático, de religioso, de careta. Você está disposto mesmo assim? Ou será que nós temos uma necessidade de aprovação, de sermos aceitos, e a gente acaba negociando os valores do reino? Não, eu sei que a Bíblia diz assim, mas a Bíblia, afinal de contas, foi escrita há 2000 anos, né, irmãos? A gente precisa dar uma atualizada. Naquela época não tinha essas coisas que tem hoje. Logo, ficar olhando videozinho na internet não é pecado, não tinha. Jesus nem sabia que existia isso um dia. Porque eu quero ser amigo das pessoas. Eu tive acesso a uma pesquisa de setembro de 2002. Que ano, irmãos? 2000 e quanto? Tem 24 anos, ok? Feita com evangélicos, com crente. Olha o que a pesquisa revelou. A grande maioria, ouve aí, jovens, a grande maioria composta de solteiros havia nascido em lar evangélico. Já nasceram crente. E eram frequentadores regulares de igrejas. De acordo com a pesquisa, 52%. Quanto, irmãos? 52%. Deles já haviam tido sexo. Destes, cerca da metade mantinha uma vida sexual ativa e com um ou mais parceiros. Crente. A idade média em que perderam a virgindade era de 14 anos para os meninos e 16 anos para as moças. Em que ano, irmãos? 2002. Se nós adiantarmos essa pesquisa 24 anos, a que números a gente ia chegar? E notem que a gente estava falando de jovens evangélicos. Diante dessas informações, nós precisamos nos fazer alguns questionamentos. Primeiro, qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor? Eu sei que vocês querem namorar, eu também queria com essa idade, né? Vocês querem outras coisas, eu também queria com essa idade. Todo mundo aqui é igual, viu? Eu sei que a gente parece marciano, mas a gente não é. A pergunta é, qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus tem separado, tem preparado para a sua vida? Deus, qual é a tua vontade para o meu casamento? Para o meu namoro? Para os meus negócios? Para a minha família? E para o meu futuro? Você tem colocado tudo na presença de Deus? Ou tem coisas que você resolve com você mesmo? Sabe o que é, pastor? Isso aqui é uma questão familiar, então eu resolvo com a minha família. Isso aqui é uma questão do trabalho, então eu resolvo com as pessoas que eu trabalho. Isso aqui é uma coisa da escola, então eu resolvo com meus amigos da escola. O modelo de Jesus foi o quê? Seja feita a sua vontade. Quando nós somos desafiados a sair do nosso descanso, do nosso conforto, nós queremos fazer a vontade do Pai? Você está lá na sua casa, está legal, vai passar o jogo do Brasil. Que hora que é o jogo, irmãos? O nosso culto era que horas antes? E se ainda fosse, irmãos? Ah, pastor, fecha a igreja. Dá seu jeito. Faz o culto às 2? Sim ou não? Alguém ia querer perder o jogo do Brasil? E se Jesus voltasse no jogo do Brasil? A gente ia ficar com hexa, né, irmãos? Sim ou não? Quando nós somos tocados por Deus para realizar a sua vontade, a gente calcula quanto vai custar, irmãos? Não, para eu ir lá, eu vou ter que pegar o Uber, vai custar não sei quanto. Aí depois o pastor quer que a gente prepare a ceia, tem mais os negócios da ceia, vai custar mais não sei quanto. A gente faz conta, sim ou não? Ou pior, quanto eu vou ganhar de Deus se eu fizer isso? Eu vou lá cuidar desses jovens terríveis. Eles são terríveis, irmãos. Eu até vou. Senhor, o que o Senhor vai me dar em troca?
Quando a gente vê a necessidade de evangelizar, de falar de Jesus, você já pensou alguma vez, eu não tenho jeito para isso. Já pensou nisso? Falar de Jesus não foi dado a alguns. Foi uma missão dada a todos. Pais, quando a gente pensa no futuro dos nossos filhos, quem é pai aqui? Levanta a mão aí. Então vamos lá. Quem é pai de criança pequena dá para corrigir ainda, Lucivaldo. Vamos lá. Quando a gente pensa no futuro dos nossos filhos, a gente sempre pensa em quanto eles vão ganhar, ou se vão se formar nessa ou naquela profissão, ou como podem servir melhor a Deus. Ou a gente pensa se eles vão estar na presença de Deus quando Jesus voltar. Como está sendo movido o nosso coração? Eu quero dar o melhor estudo, eu quero prepará-lo para a melhor profissão, para ganhar muito dinheiro e cuidar de mim na minha velhice. Ou eu estou preocupado que ele seja um homem e uma mulher de Deus? Sempre nos importamos como nossos filhos estão na escola, mas pouco nos preocupa como está a sua vida com Deus. Você acompanha o teu filho no tempo dele de oração? Você sabe se o seu filho está lendo a Bíblia? Você tem dado um modelo para o seu filho de jejum? Vamos jejuar aqui com o pai essa semana? Nossa família vai jejuar essa semana, porque nós temos um negócio para concluir aqui. Você tem gerado um modelo na sua casa? Isaías 53:10 assim: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Tudo que Jesus passou, irmãos, gerou um modelo. E nós estamos aqui por causa desse modelo. Você, na sua casa, tem gerado modelo? As pessoas que moram com você têm visto na sua vida algo que eles podem se espelhar para fazer? Pastor, eu sou muito trabalhador. Aí eu estou sempre trabalhando, não é disso que eu estou falando. Não que você não tenha que trabalhar, viu, irmão? Para com esse negócio de ficar encostado. Não é com essa, não. Mas, você está gerando um modelo espiritual na sua casa? Pastor, mas eu não tenho nem filho. Que bom. Você precisa ser modelo para sua esposa. Viu, Silas? Seja modelo para Camila. É verdade, irmãos. O marido edifica a vida da esposa. A esposa edifica a vida do marido. O pai edifica a vida do filho. E muitas vezes o filho vai ter a oportunidade de edificar a vida do pai. Se Deus trouxe a gente primeiro, tinha um objetivo. Que a gente fosse um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar os corações dos outros. Terceira lição, Jesus demonstra comunhão com Deus. Marcos, lá em Marcos 14:36, ele usa a palavra Abba. Vocês sabem o que significa Abba? A aba do chapéu, né, pastor? A borda do chapéu. Abba significa muito mais do que isso. É uma palavra que denota carinho, respeito, afeição e mais que tudo isso, intimidade. Só chama de paizinho quem tem intimidade. John Stott, um teólogo do século passado, disse o seguinte: Abba era uma palavra do dia a dia, uma palavra usada dentro da casa, da família. Nenhum judeu ousaria dirigir-se a Deus dessa forma. Jesus sempre o fazia, em todas as suas orações que nos foram deixadas, com uma única exceção, quando ele vai para a cruz. Quando ele fala, Pai, por que me abandonaste? É uma experiência que Jesus não tinha vivido. Mas em todos os outros momentos, ele fala com Deus com intimidade.
E aí fica uma pergunta para o meu e para o seu coração. Tem havido intimidade no seu relacionamento com Deus? É como uma criança pequena chamando o seu próprio pai de forma doce. Os meus filhos não me chamam mais de papai. O de vocês chama? Hã? Agora é Zé. Cadê a Amanda? Ela liga para mim, irmãos, 25 vezes no dia. Estou sendo generoso com você, Amanda. É mais de 50, irmãos. E aí, Zé? Beleza, Zé? É, irmãos. Paizinho já era. Papai, esquece. Ó, olha para mim aqui. Isso não quer dizer que ela não me ame. Isso não quer dizer que ela não me honre. Isso quer dizer que nós temos liberdade. Quebrei seu galho, Amandinha. Senão ela não ia poder mais cantar na igreja, irmã. Ela ia ser expulsa. Nos nossos dias, algumas reverências não se usa mais. Eu lembro quando eu ia na casa da minha avó. Quem tem vó aí? A sua avó gosta que você beije a mão dela? Hã? A minha, se você não beijasse a mão dela, você ia ser escrachado. E eu era neto, como é que é? Neto afiado. Que ela me batizou, então era neto afiado. Não era afilhado, é afiado. Então, se eu chegasse na casa da minha avó e não beijasse a mão dela, caiu a casa, irmãos. Hoje a gente não tem mais essa prática. E não é pecado isso, entendam. Mas respeito e amor precisa haver. Ok? Então, assim, você não precisa chegar na casa do seu pai e beijar a mão dele. Se bem que eu gostaria. Eu não ia me opor. Você ia se opor, seu Luiz? De forma alguma, né? Mas isso não quer dizer que não haja respeito e amor, tá? Era possível alguém chamar Deus de Pai naqueles dias. Mas de que forma? Deus Pai da nação de Israel. Deus Pai Todo-Poderoso. Nesse sentido. Mas meu pai, segundo os fariseus, era uma ousadia, era uma pretensão, era falta de respeito. Como é que eu trato alguém tão poderoso, que está num lugar tão sublime, com tanta intimidade? E Jesus veio para mostrar que Deus queria exatamente o contrário. Ele queria todo esse respeito, sim, mas de pessoas que se relacionassem com Ele com intimidade. Eu poderia puxar a orelha da Amanda e falar: Amanda, você precisa me chamar de pai e de papaizinho. Senão você vai ver só, não deposite seu salário. Aí ela chamava, irmãos. Por que a gente não faz isso? Porque a gente entende que existe amor e respeito, mesmo tratando dessa forma. Entende? Abba Pai fala da relação pessoal do filho com o pai. Abba fala de entrega, de uma submissão. Jesus não só chamava Deus de paizinho querido, ele se sujeitava à vontade de Deus. Abba fala do sofrimento do filho e do sacrifício do pai. Jesus deu sua vida por amor de nós, mas Deus primeiro teve que abrir mão da presença do filho. Abba fala do ser antes do fazer. Deus amou Jesus por quem ele era, não por que ele ia fazer, pelo que ele iria fazer. Nós precisamos amar as pessoas por quem elas são, não pelo que elas podem nos proporcionar. Você é amigo do Daito, né, irmãos? Ele tem camisa do Brasil. É do Romário ainda, mas... né? De repente ele está aguardando para pagar o almoço para o pastor, né? Falou: não vou comprar a camisa nova do Brasil, porque eu vou deixar essa reserva aqui para pagar o almoço para o pastor. Mas a gente precisa ter essa visão de que as pessoas precisam ser importantes para nós por quem elas são, não por que elas fazem por nós, não pelo que elas fazem para nós.
Abba revela-se quando falado por Deus. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Não foi só Jesus que honrou a Deus, entende, irmãos? Quando Deus foi falar de Jesus, foi com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. Então, assim, o relacionamento é uma via de duas mãos. Os filhos precisam respeitar os pais? Ok, precisam. Jovens, respeitem seus pais. Mas o pai que pertence ao reino de Deus também precisa respeitar os filhos. Entende, irmãos? Não, eu sou seu pai, você precisa me respeitar. Ok, é verdade. E você, como pai, também precisa respeitar seus filhos. Tratá-lo com honra, com amor, com carinho, em todo o tempo. Abba fala do filho que depende do pai. Nós dependemos do Senhor? Nós estamos vivendo uma vida de dependência do nosso Deus? Jesus venceu todo o sofrimento, toda a solidão, porque sempre teve em mente o prêmio que estava proposto para ele. Eu vou passar por tudo isso aqui, mas existe algo maior aguardando por mim. Os olhos de Jesus não estavam fixados nas coisas desse mundo. E muitas vezes nós temos tanto problema por causa disso. Os nossos olhos continuam fixados naquilo que é momentâneo, que é temporal. E aquilo que é eterno a gente perde de vista, irmãos. Você consegue se lembrar todos os dias de que você vai morar no céu? Porque se a gente lembrasse disso, a gente ia viver uma vida mais leve, sim ou não? Se eu conseguisse trazer para o meu coração, e você conseguisse trazer para o seu coração todos os dias, não importa o que está acontecendo aqui, eu vou morar no céu, amigão. E é eternidade. Isso aqui é passageiro. Essa unha encravada não vai estar comigo lá no céu, em nome de Jesus. Quem tem unha encravada que diga. Quando nós trazemos para o nosso coração, para a nossa mente, coisas que nos dão esperança, a gente vive melhor. Nós temos uma vida mais feliz. O que Jesus trazia no seu coração? Queria ter uma eternidade ao lado do Pai. E dos irmãos que ele conquistou através do seu sacrifício. Quando a gente pensa em algo que vai ser difícil, algo que vai nos dar trabalho, nós precisamos olhar lá na frente. Olha, eu estou passando por esse momento difícil agora. Mas lá na frente o meu coração vai estar em paz, porque eu sei que eu fiz a minha parte. Cuidar de filho dá trabalho, irmãos. Os bichos dão muito trabalho. Quem é pai sabe. Mas cuidar de pai também dá trabalho. Vocês sabiam disso? É. Eu nunca tinha pensado nisso, que um dia ia ter que cuidar dos pais. Cuidar dos pais também dá trabalho. Vocês veem aqui o seu Luiz bonitinho, ó, que na primeira cadeira, ó, olhando para mim. Dá trabalho, irmãos. Né, Lulu? Mas eu preciso ter em mente o seguinte: eu estou fazendo a minha parte. Entendem? Um dia eles cuidaram, ele cuidou da minha esposa. Que, para quem não sabe, passou perto de morrer um monte de vezes. Por causa de doenças e porque era terrível, irmãos. Diferente do pastor, que sempre foi bonzinho. O pastor era terrível. Deu muito trabalho para os pais. Só está aqui hoje porque eles cuidaram. Então eu preciso ter uma dívida de gratidão com eles. Sim ou não? O pai pode não ter sido o melhor pai, mas é o pai que Deus te deu. A mãe pode não ter sido a melhor mãe do mundo, mas foi a mãe que Deus te deu. E nós precisamos ter gratidão no nosso coração por isso. Em todo o tempo, Jesus deixou muito claro o desejo do seu coração de fazer a vontade de Deus a qualquer custo. Não importa o quanto custe, eu vou fazer. Não importa o trabalho que dê, eu vou fazer. A gente vê a profunda comunhão de Jesus com Deus
durante toda a sua permanência aqui com os homens. Não foram momentos isolados. Ah, não, agora Jesus realmente parece que está unido com Deus. Não, em todo tempo, irmãos. As coisas davam certo, ele ia para o monte orar. As coisas davam errado, ele fazia o quê? Ele ia orar também. Ele ia passar por uma grande provação, ele fez o quê? Ele foi orar. Ele foi falar com Deus. Som, vamos nesse. Ele não foi um compai apenas na hora da sua partida, mas também durante todos os dias da sua vida. Isso precisa ser uma verdade para mim e para você também. Nós não podemos nos unir com Deus só no momento da nossa partida. Pastor, quando eu estiver no hospital, que o médico falar que eu estou desenganado já, eu me conserto com Deus. Eu vou ser que nem o bandido da cruz lá. Vou ser um bandindinho. Certo? Quando a coisa apertar para o meu lado, eu me reconcilio com Deus e está tudo certo. E se não der tempo, irmão? E se não der tempo? E se acontecer de maneira inesperada? Como a Bíblia diz, como o ladrão na noite. Como é que você vai fazer? Essa comunhão de Jesus com Deus nos chama para uma grande verdade. Nós precisamos redescobrir Deus como nosso Pai. Nós precisamos trazer de volta para o nosso coração que Deus não é alguém que está distante de nós, é alguém que está perto de nós e que é o nosso Pai. E esse relacionamento com o nosso Pai celestial, ele supera em muito a nossa relação com o nosso pai carnal. Mesmo que ele tenha sido muito bom. Esse relacionamento precisa nos submeter a uma entrega total, sem reservas. Nós não podemos ter medo de Deus, irmãos. Não, eu só faço porque se eu não fizer eu vou para o inferno. Eu estou só na parte do tremor. Se eu fizer alguma coisa errada no meu namoro, eu vou para o inferno. Então eu não posso fazer. Você não vai entristecer primeiro o coração de Deus? Esse relacionamento precisa nos fazer abraçar a missão do Pai. Porque, afinal de contas, irmãos, essa missão é nossa. Quem precisa falar de Jesus para as pessoas é a gente. Cutuca a tua irmã e fala, é com você. É com você, irmão, não é comigo, não. Nós precisamos crucificar, sem direito à ressurreição, o Deus desse mundo. Não, boa? Vamos pegar o diabo e colocar ele na cruz, irmãos. Deixa ele lá. Vamos colocar ele lá sem direito à ressurreição. Você vai ficar aqui e vai ficar aqui, acabou. Quem precisa governar o meu e o seu coração é o Espírito Santo. E aí as coisas vão começar a entrar no eixo. Aí as coisas vão começar a acalmar. Afinal, redescobrir Deus como Pai é amar a Deus e receber o seu amor, porque Ele nos ama de forma incondicional. Deus não está preocupado se você fez coisa certa ou errada, Ele te ama. Quando você acerta, Ele te ama. E quando você erra, Ele te ama. Quando você não peca, Ele te ama. E quando você peca, Ele te ama também. Aquela semana que você estava espiritual, você orou a semana inteira. Você leu a Bíblia. Você até jejuou. Deus te ama nessa semana? Ama. Só que na semana seguinte, você não orou coisa nenhuma. Bíblia você não passou nem perto, você não abriu nem a capa no Salmo 91. Jejum de jeito nenhum, está 5 quilos mais gordo. Nessa semana Deus não te ama, não é verdade? Não, Ele continua te amando. Redescobrir a Deus como Pai, como nosso Pai, é ser alimentado por essa relação de amor. E não por aquilo que eu faço para Deus.
é mudar o foco da nossa missão como igreja. E também individualmente. Eu faço porque eu amo o Senhor. Eu não faço para receber, eu faço porque eu já recebi. Jesus já deu a vida por mim. Ele já me proporcionou ser morador do céu. Então eu faço por gratidão, não por expectativa de receber algo. Quando a gente se encontra no lugar de filho, o nosso serviço é baseado na relação de amor. Não faz mais porque é obrigado. Diante disso, o nosso serviço vai ser melhor. E a gente vai reclamar menos, irmãos. Vamos ver quem é sincero? Vamos fazer um teste de sinceridade? Quem é resmungão? Levanta a mão. Olha, os irmãos são verdadeiros, hein? Vamos dar uma oportunidade para todo mundo ver? Vamos te perguntar de novo. Quem é resmungão? Levanta a mão aí. Olha para trás agora. Você não está só, irmão. Tem mais gente igual a você. Deus nos dá a oportunidade de mudar a forma como a gente trata uns aos outros. Dá para ser melhor? Olha para mim aqui. Dá para você ser menos chato lá na sua casa? Fala, Deus. Essa palavra é para você, viu? Olha, Deus está falando com você hoje. Ainda bem que eu te trouxe aqui hoje. Você precisava ouvir isso. Você consegue ser menos chato? Nós precisamos de relacionamentos de irmãos, que mesmo não tendo o mesmo sangue, tem o mesmo pai. Então eu preciso amar o meu irmão, porque ele é filho de Deus como eu. Não nasceu da minha mãe, mas nasceu do meu pai celestial. As motivações dos nossos relacionamentos, elas são transformadas quando a gente tem essa visão do reino. A gente não vai pensar mais nos benefícios do amor, e sim na certeza de que nós somos amados. Você na sua casa, você faz as coisas para ser amado ou porque você é amado? Começa lá na sua casa. Para e pensa aí. O que você está fazendo hoje? Aquele almoço especial que você preparou. Sabe aquele especial que você preparou? Ou que você não preparou, mas vai preparar ainda em nome de Jesus. Talvez eu vá almoçar lá. Você está fazendo por quê? Porque você quer ser reconhecido ou porque você já é reconhecido? Hebreus 5:7 diz assim: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito. E tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo que Jesus recebeu, irmãos, ele merecia. Ele fez para receber? Não. Ele fez porque amava você. Jesus fez porque amava você. Entende? Tudo aquilo que ele passou, todo aquele drama do filme do Mel Gibson, vocês assistiram, né? Choraram? Foi porque ele amava você. Que nós possamos aprender com o exemplo de Jesus o caminho e as implicações desse lugar chamado Getsemane. Que eles nos levem a uma entrega e dependência ainda maior do nosso Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu queria desafiar você a fechar os seus olhos agora. Hoje precisa você colocar as suas duas mãos no seu coração.
É importante. Coloca aí as suas duas mãozinhas no seu coração. Eu queria que você começasse a orar, chamando a Deus de Abba Pai, de Paizinho querido. Você consegue se relacionar com o seu Deus assim? Comece a orar assim: Pai, o Senhor é o meu Paizinho querido, o meu Paizinho amado, aquele que cuida de mim nos momentos de luta, de sofrimento, de dor. Vai falando com Ele. Comece a desenvolver um relacionamento de intimidade com o teu Pai. Atrai a presença do Espírito Santo, não com palavras bonitas, mas com palavras que vêm do teu coração. Senhor, eu sou apaixonado pela tua presença. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o Senhor. Aliás, Deus, eu não me lembro de como era a minha vida antes de estar na tua presença. As coisas têm sido diferentes para melhor, Pai. Eu sou grato, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelas portas abertas, pelas portas fechadas, pelas vitórias, pelas lutas. O Senhor tem moldado em mim o caráter de Cristo. Nos momentos de luta, Jesus, eu tenho me aproximado mais do Senhor. Nos momentos de aflição, eu tenho dado passos na tua direção. O Senhor tem me feito melhor. Um homem melhor, uma mulher melhor. O Senhor tem me atraído até a tua presença. E eu sei, Jesus, que o Senhor enfrentou todo sofrimento, toda a dor, toda a agonia, toda a humilhação, porque o Senhor me ama. E eu quero declarar nessa manhã que eu também te amo, Jesus, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma entrega, com a mesma convicção de que o Senhor merece. O Senhor fez por onde alcançar o meu coração, Jesus. Não há mérito nenhum em mim. Tudo veio do Senhor. O sacrifício, a palavra, os ensinamentos, o modelo. Eu só consegui chegar nesse lugar, Jesus, porque o Senhor me atraiu. Porque o Senhor abriu mão da sua própria vida, para que hoje eu tivesse vida. O Getsêmani foi um lugar onde o Senhor provou o seu amor por mim. Onde começou o seu martírio, mas também onde começa a minha salvação. O Senhor me atraiu. O Senhor me convidou a fazer parte da tua família. Eu não sou mais criatura, agora eu sou filho. Filho amado. E que eu possa ser um filho amado em que o Senhor tem grande alegria. Que as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha vida seja motivo de gratidão. Que tudo que eu faço possa alegrar o teu coração. Que a maneira como eu vivo possa atrair a tua presença, atrair o teu Espírito Santo, para que onde eu estiver, o Senhor possa estar também. Faz de mim, Jesus, um semeador da tua palavra, alguém apaixonado pelo Senhor de tal forma que não consegue não falar mais a respeito do teu reino. Que o meu coração, Jesus, esteja prostrado na tua presença, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de mim em todo o tempo, e o Senhor vai me levar a ser morador do céu, e eu creio nisso, Jesus, com todas as minhas forças. Eu creio que o Senhor tem um projeto eterno para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Não importa se eles estão aqui na tua presença hoje ou não, eu creio que o Senhor vai alcançá-los, Deus. Até o dia da tua volta, Jesus, o Senhor vai buscá-los, o Senhor vai encontrá-los e atraí-los, assim como o Senhor fez comigo. Não importa se eles não querem, eu também não queria. Não importa se eles se recusam, eu também me recusei, mas o Senhor me alcançou. E eu vou alimentar no meu coração a convicção de que o Senhor vai alcançá-los também. Que o Senhor vai transformar a vida deles também e atraí-los para fazer parte do teu reino, em nome de Jesus. No
Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você